Graça e paz, meus irmãos. Quero compartilhar um texto no sermão de hoje que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 14, verso 1 ao 6, e o capítulo 17, verso 1 e 2. Jó, capítulo 14, diz assim: O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os teus olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou, de fato, cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. O tema do nosso sermão de hoje é os inimigos da esperança. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, nesses dias que têm sido dias tão difíceis. Quais têm sido os seus inimigos da sua esperança? Pois é, querida, é fato que o mundo está vivendo tempo de grande dificuldade. E isto, por sua vez, tem gerado um certo medo e desespero em uma grande parte dos brasileiros, das pessoas de um modo geral. A verdade é que não são poucos que, além do medo pelo qual foram acometidos, também já perderam a esperança, o prazer na vida, a perspectiva de algo novo, de mudança. No início do ano, tínhamos uma nação, um cenário de encorajamento, de esperança, mas hoje o ambiente não é o mesmo. Hoje, o que vemos são pessoas desesperançosas, pessoas decepcionadas e que alguns não têm sequer encontrado significado para a sua própria existência. Tal é a situação ao qual nós vivemos nesses últimos dias. A crise de esperança foi instalada na sociedade, no mundo de um modo geral. E por causa disso, não são poucos que já têm afirmado ser este um dos piores anos da sua vida. E olha que o ano nem chegou na metade ainda. Nós ainda estamos aí no mês 5 e nós já temos aí uma perspectiva muito ruim de tudo aquilo que ainda vai acontecer. A crise de esperança foi instalada na sociedade, no coração de muitos. E hoje as pessoas são tomadas pelo medo e pela falta de esperança. Para alguns, o ano já acabou. Crise de esperança. Não se pode esperar mais nada deste ano, segundo alguns. Agora pense comigo. Se para você, se para mim e para você, que a coisa já não vinha bem desde o ano passado, tudo isso é muito difícil. Agora imagine para Jó, que estava caminhando tudo muito bem. E de repente ele perde tudo. Perde bens, perde família e perde a sua própria vitalidade.
A vida espiritual, social, relacional desse servo do Senhor, acredite, era algo invejoso, era algo de causar inveja para o povo do seu tempo. Quem no seu tempo não queria ter a vida de Jó? Mas a Bíblia diz que Jó entrou em crise de esperança. Assim como nós estamos vivendo na vida de muitos, estamos vendo na vida de muitos, crise de esperança. Frente a isso, talvez a pergunta seja: o que fazer para resolver a crise de esperança? Eu diria que, para isso, nós precisamos identificar quem são os inimigos da nossa esperança em Cristo. Para onde você está olhando que tem causado tanta desesperança? Para onde você está olhando, o que os seus olhos estão vendo no dia de hoje? O que mais tem movido suas emoções nesses últimos dias de pandemia? São as más notícias? A falta de uma boa gestão do governo, ao qual nós temos visto nesses últimos tempos? Ou seja, quem são os seus inimigos da esperança? O que tem trazido tanto desconforto ao seu coração a ponto de repente, você não vê novas perspectivas? Estas perguntas é para instigar você a pensar do quanto você precisa identificar quem são esses inimigos da sua esperança. Eu quero aqui citar 3 inimigos da vossa esperança, os quais você deve esforçar-se por vencê-lo, tendo em vista que os dias são dias maus, são dias difíceis em todas as áreas. Já se diz os especialistas de que a economia, por um bom tempo, não será a mesma. Pois é, nós não apenas temos uma crise instalada, mas nós temos uma crise que vai permear por algum tempo e ao qual nós devemos atentar para isso. E a pergunta é: o que será do homem daqui por diante se ele não se apegar, se ele não tiver o Senhor, se ele não tiver esperança de que tudo vai mudar? Certamente as notícias não são das melhores. Por isso eu quero chamar a sua atenção no dia de hoje a identificar quais têm sido os agentes, os ladrões, os inimigos da sua esperança. O que tem roubado a sua esperança, o que tem achatado a sua fé, a sua alegria. Pois é, nós olhamos para esse texto de Jó e nós começamos identificando alguns inimigos da nossa esperança. Em primeiro lugar, você precisa vencer o seu eu. Eis aqui um inimigo da esperança, o nosso eu. É estranho isso. Pois é, você que sempre achou ter resposta para tudo e para todos. O que agora, quem está se vendo sem resposta, em crise relacional, crise espiritual, crise social, você está nesse contexto. Você precisa vencer esse inimigo da esperança. E esse inimigo da esperança pode ser você. Você que decidiu definitivamente não fazer mais nada. Você que se acomodou diante de tudo isso.
Você pode ser um dos seus inimigos da sua própria esperança. Chegou o tempo de você rever muitas coisas na sua vida. E talvez você ainda não tenha se dado conta disso. Sua percepção de si mesmo, sua percepção de Deus. Note, a vida de Jó ia muito bem. Aparentemente ia bem, mas o Senhor resolveu provar a Jó. O desejo do meu coração é que, ao final, querido, de tudo isso, você possa fazer a seguinte afirmação, a qual o servo do Senhor fez, lá no capítulo 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Um dos inimigos da esperança chama-se o eu. O eu. Você que sempre esteve no controle de tudo e que agora parece ter perdido o controle de tudo. Você que sempre se achou autossuficiente. Você que a sua vida financeira ia bem, que a sua saúde ia bem. Você que os seus relacionamentos ia bem. Olhe para Jó. Jó vivia assim. E de repente Jó se encontra em crise de esperança. Pois é, a expressão usada aqui por Jó no capítulo 17, do qual nós lemos, para o seu estado de espírito, indica que o segredo da sua esperança estava sendo o quê? Consumido por conta de toda aquela crise que se instalou na vida, na família de Jó. Este verso tem uma ligação direta com aquilo que ele pensava sobre si e sobre Deus, conforme o capítulo 14. Veja o que diz o capítulo 14, verso 1. O homem nascido de mulher vive breve tempo, e ele continua, cheio de inquietação. Pois é, a inquietação do seu coração pode trazer a você a crise de esperança. E esta inquietação revela de que o seu maior inimigo pode ser o seu coração, o seu eu. A inquietação do vosso coração o levou a ter um olhar correto de si mesmo, mas, todavia, no seu aspecto negativo. Note que ele diz, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Eu diria, cuidado, pois isso pode ser próprio de alguém que está caminhando para um processo de falta de esperança e até mesmo de depressão. Nós temos visto isso. O índice, o aumento de pessoas depressivas nesse tempo de pandemia. A afirmação como essas nem sempre vem acompanhado de esperança e fé no soberano Deus, no Deus gracioso, no Deus soberano. Nasce como a flor e murcha como a sombra e não permanece. Teologicamente, Jó entende o seu papel, quem ele é em tudo isso. Ótimo! Mas Jó está fazendo uma afirmação no ponto de vista negativo, de crise espiritual. Jó está em crise. E Jó precisava rever tudo isso. Ele precisava ter um direcionamento. Ao retratar a vida do ser humano nestes termos, Jó está aqui, querido, somente tentando entender a motivação de Deus em querer entrar em juízo com uma criatura cuja existência é tão passageira. Pergunto, quem é você em meio a tudo isso? Você provavelmente já tenha se dado conta do quanto este mal tem assustado a você e aqueles que estão ao seu lado. Pois é, a crise de esperança começa
pela inquietação do vosso coração. Em olhar e ver Deus soberano agindo poderosamente, independente da minha percepção de quem é Deus, independente daquilo que digo conhecer de Deus. E Jó está retratando justamente isso. Ele está tentando entender a motivação de Deus. É isso que Jó está tentando. Pois é, querido, a inquietação do nosso coração, mesmo sabendo quem somos, parece querer alcançar a mente de Deus, tornando-se assim um inimigo de nossa esperança. Esta inquietação desse Deus infinito e que tem tudo sobre o seu controle. Como entender a mente do Senhor? Como procurar resposta? Como encontrar resposta em meio a tudo isso? O que nos resta é buscar aconchego no Senhor, buscar paz no Senhor e tê-lo de fato como a nossa esperança e começarmos a tentar e a tomar o devido cuidado para que em meio a tudo isso nós não venhamos nos deparar como Jó, ao qual faz uma afirmação: o meu espírito se vai consumindo. Esta foi a afirmação de Jó. Cuide do seu coração. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de enclausuramento, nesse tempo ao qual nós devemos ficar em quarentena, cuide do seu coração. E talvez a sua pergunta seja: mas pastor, como cuidar do meu coração? Tenha o Senhor como a sua esperança. Ele é a nossa esperança. Não permita que se instale em vosso coração uma crise de esperança. Não permita que o seu coração ceda ao medo, ao desespero. Confie no Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Confie a sua vida ao Senhor. Em segundo lugar, você precisa vencer o inimigo da esperança chamado tempo. Primeiro inimigo da esperança, o eu, um coração inquieto, um coração que busca a resposta em si mesmo. Segundo inimigo da esperança, chama-se tempo. Talvez você diga: mas pastor, o que mais eu tenho tido é tempo. Quem sabe está aqui o seu maior problema. Você tem tanto tempo que não está sabendo o que fazer com ele. Eis aqui um dos inimigos da esperança. Você que disse nunca ter tempo para Deus, para a família, para a igreja. Agora você tem tempo. Numa perspectiva de morte, Jó diz: os meus dias se vão apagando. Veja bem, para alguém que estava amaldiçoando o seu nascimento, a morte estava demorando demais para chegar para Jó. Jó tinha muito tempo. Jó diz que o tempo é o seu inimigo. E como não bastasse, ele coloca em dúvida quanto ao agir de Deus ao dizer: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ele diz: ninguém. Ou seja, isso é uma ironia do destino, pois a Jó não somente teve todas as suas percas restituídas, como também viveu 140 anos depois de toda aquela crise
acabaram, conforme o capítulo 42, versos 16 e 17. Pois lá diz: depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Talvez a sua pergunta seja: pastor, o que isso quer dizer para mim? Ora, isso quer dizer muitas coisas. Pois se o teu coração, se a inquietação do teu coração tem trazido a você, tem levantado no seu eu o inimigo da esperança, se o tempo parece não passar para você e o tempo parece ser prejudicial a você, se de repente o tempo tem sido ameaçador a você, porque não acaba esse tempo de pandemia, o Senhor está dizendo para você, no dia de hoje: busque paz. Jó estava acometido de uma enfermidade. Ele não somente perdeu tudo, mas ele estava acometido de uma enfermidade. E quando nós lemos os relatos de Jó, nós vamos ver Jó lá no monturo, coçando-se com um caco de telha e desejando a sua própria morte. E sequer essa morte vinha para ele. Normalmente, ao se enfrentar problema, espera-se que a solução do mesmo venha o mais rápido possível. Isso é da minha e da sua natureza. E isso faz do tempo nosso maior inimigo, porque nós queremos respostas, nós queremos que tudo passe muito rápido para que sejamos aliviados de problemas. Às vezes é preciso esperar, meu amado. Já teve que aprender a esperar. Já teve que aprender a lidar com o seu sofrimento, com as suas angústias. Já teve que aprender a lidar com o tempo ao qual o Senhor o deu. Não faça do tempo seu inimigo, o inimigo da sua esperança em Deus. O tempo pode se tornar um dos grandes inimigos da esperança. Você tem aproveitado o propósito do seu tempo, do tempo que Deus o tem dado em quarentena, o qual o soberano Deus o deu. Você tem aproveitado o seu tempo? Pois é. Nós fazemos do tempo nosso inimigo quando os nossos projetos estão acima de tudo, quando nós achamos que estamos no controle da situação. Às vezes é preciso esperar. O Senhor tem nos dado este tempo. Não façamos deste tempo inimigo da nossa esperança. Esse tempo é um tempo bom. Tire proveito de tudo isso. Você tem aproveitado. Se você tem aproveitado, você certamente entenderá o que eu estou dizendo. Você está em quarentena, mas você pode mesmo assim fazer uso deste tempo com sabedoria, com amor e com crescimento em todas as áreas da sua vida. Não permita que o tempo que Deus o deu seja seu inimigo. Você, filho, ajude mais nos afazeres domésticos. É uma forma de você aproveitar o tempo. Vocês, pais, orem mais juntos, em famílias.
Você, marido, esposa, ame mais, namore mais, seja mais próximo, seja mais piedoso, seja mais misericordioso. Pois esta é uma forma de olharmos para o tempo e não tê-lo como inimigo da nossa esperança. Não façam do tempo disponível vosso inimigo. Quando nós não sabemos utilizar o tempo que o Senhor tem nos dado, ele se torna o inimigo da nossa esperança. Porque nós queremos para hoje, nós não queremos para amanhã. E o Senhor está nos dando o dia de hoje para vivermos com sabedoria. Em último lugar, terceiro inimigo da nossa esperança chama-se o outro, ou podem ser os outros. Cuidado com aqueles que falam contra a vossa esperança. Por incrível que pareça, as más notícias têm sido um poder de destruição da esperança de muitos. Isso é muito triste. Te pergunto o que você está ouvindo ultimamente. O que tem entrado nos seus ouvidos, no seu coração, na sua mente. Para onde os seus sentidos, a sua razão está sendo direcionada. Onde você tem encontrado coerência para lidar com toda esta crise chamada quarentena? São perguntas que devem trazer um certo conforto ao vosso coração, se assim você tem resposta para elas. O que você está ouvindo? Você há de concordar comigo que nesse tempo não se ouve outra coisa que não seja sobre este mal chamado coronavírus. Você liga a TV e você é bombardeado com aquilo que chamamos de morte. A morte mudou de nome. A morte agora é coronavírus. Isso, de uma certa forma, tem mexido com a estrutura de muitos pais, filhos, famílias de um modo geral. Não que as informações, não estou falando das informações em si, mas estou falando do quanto você tem tomado essas informações para si, do quanto você tem se alimentado disso. Um dos inimigos de Jó, uns dos seus inimigos, eram seus próprios amigos, que não tinha nada de bom para falar para Jó. Pois os amigos de Jó também tinham outro assunto, não tinham outro assunto senão o sofrimento de Jó e o seu coronavírus chamado pecado. Eles olhavam para Jó e diziam desse jeito: Jó, você está em pecado, você vai morrer. Eles não tinham outra coisa senão culpar o próprio Jó, o chamando de pecador. Ou seja, eles diziam para Jó: você é culpado do vosso sofrimento. Quero dizer algo para você no dia de hoje: cuidado com alguns travestidos de piedade e assim se mostrando preocupados, quando na verdade não passam de zombadores da sua miséria, do seu sofrimento, do sofrimento alheio. A vossa esperança está no Senhor. Veja a declaração de Jó sobre os inimigos da esperança. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Verso 2 do capítulo 17.
Talvez a sua pergunta seja: mas pastor, quem eram esses insensíveis? Eram seus próprios amigos. Eram aqueles que aparentemente se mostravam piedosos, compadecidos pela miséria, pelo sofrimento de Jó. Eram aqueles que diziam aos seus amigos: cuidado com os inimigos da esperança. Os inimigos da esperança, eles podem surgir por meio de um coração inquieto, por meio do não aproveitamento do nosso tempo, um tempo que o Senhor nos deu para ficarmos mais em família. Cuidado. Os inimigos da esperança podem ser aqueles que dizem trazer-nos informações, quando na verdade estão nos bombardeando, estão arrancando a nossa esperança, estão afetando os nossos sentidos, com a intenção tão somente de nos levar ao desespero. Há uma diferença entre informação. Hoje nós encontramos na sociedade os agentes, sabe, aqueles que traz informações nada boa. Nós encontramos hoje na sociedade. Se você olhar para o texto de Jó, você vai se deparar com os relatos. E o texto diz que o que não faltou para Jó foi homens que trouxessem a eles más notícias. Tinha-se uma fila. Jó nunca na vida ouviu tanta má notícia como ouviu naquele tempo, naquele momento. Pois é, Jó foi bombardeado por más notícias. Ninguém trazia boas notícias para Jó. A vida de Jó foi indo, e Jó só conseguiu ouvir más notícias. Pois é, tome cuidado. Tome cuidado com aqueles que são mensageiros de más notícias. Aqueles que falam contra a sua esperança. Aqueles que parecem mostrar não haver saída, não ter resposta. E de fato não vão ter resposta, porque a nossa resposta está no Senhor. Eu quero concluir dizendo algo que certamente você já saiba. Por maior que seja a sua crise de esperança, Deus não o abandonou. Assim como não abandonou a Jó. O poder de Jesus é sempre maior que qualquer crise, acredite nisso. Confie no Senhor. Jó viveu momentos dramáticos, mas por fim teve uma declaração assustadora, caminhando para a morte em meio às cinzas. Ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum de teus planos podem ser frustrados. Capítulo 42. Em nome de Jesus, não deixe que tudo isso que está acontecendo roube a vossa esperança, a vossa alegria. O Senhor quer abençoar a sua vida. Não chegou o fim. Em nome de Jesus, confie no Senhor. Confie a sua vida no Senhor. Não permita que os agentes, os ladrões, os inimigos da vossa esperança venham sobre vós. Não permita que a inquietação do seu coração venha roubar a sua esperança. Não permita que o tempo venha roubar a sua esperança. Não permita que outros roubem
a sua esperança. Em nome de Jesus, confie no Senhor. Faça como Jó. Faça como Jó. Jó terminou a sua vida olhando para trás e fazendo uma análise. E as suas palavras foi exatamente esta: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó reconhece que toda aquela situação estava no controle do Deus soberano a quem ele servia e pertencia. A sua vida pertence ao Senhor. Que Deus o abençoe no dia de hoje e que Deus renove a vossa esperança e que você possa identificar esses inimigos da vossa esperança e que você possa, em meio a tudo isso, confiar tão somente no Senhor. Independente do que esteja ouvindo, confie no Senhor. Confie fielmente no Senhor. Ele é fiel. Ele está no controle de toda esta situação. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.